Olá, estudantes da primeira série do ensino médio, sejam bem-vindos a mais uma aula de História aqui no Centro de Mídias. Eu sou a professora Luíse Coutinho e hoje a gente vai ter uma aula sobre o Império de Alexandre para nós encerrarmos aí a trilogia de aulas sobre a Grécia Antiga. E para participar junto com vocês do nosso chat, colher as informações, as respostas de vocês no nosso chat, está aqui conosco a professora Janaína Jardim. Boa tarde, professora Janaína. Boa tarde, professora Luíse. Boa tarde, estudantes da primeira série do ensino médio. Eu sou a professora Janaína Jardim e hoje teremos aí essa última aula, sobre o Império de Alexandre. Vamos colocar na tela o objetivo da aula. Vamos apresentar o contexto, a formação e as características do Império Macedônico, conhecido como Império de Alexandre, e a fusão cultural do Oriente com o Ocidente, que a expansão desse império promoveu. A habilidade do currículo do Estado de São Paulo, confrontar formas de interações culturais, sociais e econômicas em diferentes contextos históricos. Isso mesmo. Embora a nossa aula hoje seja a última sobre a Grécia Antiga, que na verdade é a apropriação da cultura grega feita pelos macedônios e difundida ali por toda a região da Europa e da Ásia pelo Alexandre o Grande, o Alexandre Magno, Essa é a primeira aula do terceiro bimestre, tá? E alguns dos conteúdos que a gente vai trabalhar hoje estão no caderno do aluno, tá? Então vocês lancem mão do caderno do aluno, vai ter algum momento que a gente vai utilizar para fazer leituras compartilhadas e responder alguns exercícios, então vocês peguem o caderno, quem tiver com esse caderno em casa, uma versão impressa, pode utilizá-lo na aula de hoje, tá? Nós vamos começar a nossa aula analisando uma imagem, eu vou ler um pequeno texto para contextualizar essa imagem para vocês, que é sobre a Biblioteca Alexandrina. Então, olha só. Em 1974, membros da Universidade de Alexandria passaram a discutir sobre a construção de uma nova biblioteca que pudesse representar na atualidade o esplendor da antiga, transformando a cidade novamente em um centro de excelência do conhecimento e do saber com reconhecimento internacional. E aí no detalhe vocês estão observando o edifício atual da Biblioteca de Alexandria, que foi construída em 2002. Mas vocês observem que aí nesse excerto que nós lemos, eles falaram novamente o esplendor da antiga. Então, tudo isso já nos remete, à questão de que essa biblioteca já existiu em algum momento da história e essa seria uma segunda versão, uma versão atualizada desta biblioteca aí, que, na verdade, é um grande centro cultural, um centro de conhecimento e pesquisa que fica em Alexandria, ali na região do Egito, tá? Então, guardem essa informação que a gente vai voltar para fazer esse comparativo em algum momento aí mais para frente da nossa aula, tá? Mas, para a gente começar, vamos contextualizar aí a formação do Império Macedônico, quem foi Alexandre Magno, como é que ele se tornou, um grande imperador ali do mundo antigo e qual era a relação que ele tinha com o mundo grego. Então, para isso, vamos observar o mapa que vai aparecer na tela. Então, olha só, gente, esse mapa a gente já viu em algumas aulas, mas localizando Atenas e Esparta. Agora esse mapa está localizando a Macedônia, que fica ali no norte da Península Balcânica, lá em cima, tinha a capital Pela. E os macedônios, embora eles tivessem um sistema político e econômico totalmente diferente da Grécia, como nós já vimos na aula passada com Esparta e também com Atenas na aula anterior, a Grécia era toda administrada pelas chamadas cidades-estado, ou seja, existia um poder descentralizado. Cada cidade-estado tinha o seu chefe, o seu líder, tinha um deus, uma divindade ali da mitologia atribuída como sendo o padroeiro, daquela cidade-estado, Mas lá na Macedônia o regime político era diferente, era uma monarquia, ou seja, era um poder centralizado, e hierárquico, ou seja, o poder passava de pai para filho. Isso não acontecia, por exemplo,
em Esparta, né? Nós vimos na aula passada que dentre os gerontes, que eram os caras mais velhos ali da sociedade, os espartanos, que era a nata da sociedade, escolhiam-se 2 para ser os reis. E em Atenas também a gente viu as transformações políticas, né? Vários momentos da história de Atenas foram vários regimes políticos terminando na formação da democracia, tá? Mas lá na Macedônia era diferente, era uma monarquia, essa monarquia centralizada e hierárquica, o poder passando de pai para filho. Mesmo assim, vamos voltar lá no nosso mapa, mesmo assim, os macedônios se consideravam gregos, embora eles tivessem um estilo político e econômico totalmente diferente, tá? E foram os macedônios os responsáveis por conquistar a Grécia, esse restante aí de Península Balcânica, que é essa área clarinha que vocês estão vendo no mapa, tá? Quem foi o responsável pela conquista da Grécia foi o rei Filipe II, que é o pai de Alexandre. E isso aconteceu no ano de 338. E o Alexandre foi aí o sucessor de seu pai, ou seja, se tornando o rei da Macedônia, uma Macedônia já ampliada, né, porque anexou-se todo o território da Grécia, ou seja, toda essa área clara que vocês estão vendo aí, já com 20 anos, né? Então, muito jovem, o Alexandre ascende ao poder político. Mas vamos ver como é que foi esse detalhe, esse momento aí de conquista da Grécia, né? Será que eles foram conquistando cidade, estado por cidade, estado, uma por uma? Que processo que antecedeu, né? Eu acabei de falar, né? A Grécia era formada por diversas cidades-estado, cada uma com uma característica diferente. Nós vimos, né, professora Janaína, na aula passada, que os espartanos eram um povo guerreiro, era um povo que não levava desaforo para casa, mas será que eles foram conquistados pelos macedônios? Muito difícil, né, professora? Até porque também os espartanos, eles tinham um sistema político, como a professora Luísa explicou nas outras aulas, que era uma diarquia. Então, tinham 2 reis. E até esses reis entre si, eles brigavam, né? Até entre si eles brigavam. Aquele conselho de Éforos e decidia entre um rei ou outro. Então, a diarquia, ela funcionava em Esparta e lá em Atenas nós tínhamos a democracia, né? Aristóteles dizendo que para ser um cidadão era necessário o ócio, o preparo, era necessário filosofar. Então, 2 polis com características tão diferentes, né? Exatamente. É aí que mora o calcanhar de Aquiles da Grécia, né? Muito diferentes essas cidades-estado. Num determinado momento, elas viveram uma relativa harmonia, mas sempre, gente, Atenas e Esparta despontaram como as principais cidades-estado gregas. E quem começa a despontar aí como uma potência, como uma força política ou econômica, vai começar a querer dominar os territórios vizinhos, a colonizar. E isso, num determinado momento, ocorreu na Grécia. E foi essa fome, né, essa vontade de expandir, esse certo ponto aí imperialista, tanto de Atenas como de Esparta, que acabou culminando na queda dessas 2 cidades-estado e da Grécia como um todo. Então, olha aí que vai aparecer na tela para vocês. Então, a conquista da Grécia, eu fiz uma linha do tempo breve aí para a gente contextualizar, né? Então, Atenas, Esparta e Tebas são as cidades-estado mais ricas da Grécia, elas atraem interesse dos persas, tá? E com esse interesse dos persas, nós temos a guerra greco-pérsica, que foi de 490 a 449. Na aula passada, eu deixei para vocês como atividade complementar que vocês assistissem o filme 300, né? E esse filme 300 mostra ali uma versão romanceada, claro, da Batalha das Termópilas. Essa Batalha das Termópilas aconteceu, tá? Em 480. E foi a única batalha vencida pelos persas em toda a guerra, que também a gente chama de guerras médicas, porque os persas eram chamados pelos gregos como medos, o povo medo, né? Então, as guerras médicas, a guerra entre os gregos e os medos, né? E aí, no geral de todas as batalhas, como os persas só venceram uma, ficou entendido que a Grécia venceu essa guerra. E aí, no Tratado de Susa, em 449, os persas reconhecem que perderam, dando a vitória aos gregos, tá?
Atenas, se aproveitando dessa vitória, né, sugeriu às demais cidades-estado gregas o seguinte: vamos formar uma liga, né, para se caso os persas ou algum outro povo nos ameaçar de invasão, entrar em guerra conosco, nós, cidades-estados, já estamos preparados para isso, tá? E assim se forma a Liga de Delos, que vocês estão vendo aí na tela. O que seria essa Liga de Delos? É uma liga militar e financeira também, entre Atenas e outras cidades-estado, ou seja, Atenas lidera essa liga, tá? Que se preparariam para uma futura guerra caso acontecesse. E essa liga recebe esse nome porque Delos é uma ilha ali da região da Península Balcânica que eles utilizavam como poupança, era o banco deles, né? Então, todas as cidades-estado contribuíam com dinheiro, com armas, eles iam depositando tudo na ilha de Delos. Caso acontecesse a guerra, eles resgatariam esses recursos e aí eles poderiam fazer essa guerra aí. Mas, claro, todos esses recursos administrados por Atenas. É Atenas que recolhe, tá? Algumas cidades-estado gregas começaram a se sentir prejudicadas com essa Liga de Delos, porque eles não sabiam exatamente o que Atenas estava fazendo, né? Atenas, inclusive, utilizou-se, né, o governo de Atenas se utilizou de recursos da Liga de Delos para modernizar portos, fazer obras em Atenas, ou seja, eles não estavam depositando dinheiro, eles estavam gastando, né? E aí a arquirrival de Atenas, que é Esparta, fala assim: ô cidades-estados aí que estão participando da Liga de Delos, vocês estão incomodados com o que Atenas está fazendo? Então vem conosco, né? Forma com a gente aqui uma outra liga, que é a Liga do Peloponeso. Então olha aí na tela, para a gente terminar, né? Então Esparta reage formando a Liga do Peloponeso. Algumas cidades-estado que estavam insatisfeitas com a Liga de Delos passam para o lado de Esparta, e aí adivinha o que acontece? Guerra entre a Liga de Delos e a Liga do Peloponeso, que é a Guerra do Peloponeso, que acontece em 434 até 404. E aí, qual que é o resultado dessa Guerra do Peloponeso? Todo mundo perde, vamos dizer assim. Num entendimento geral, a gente pode colocar que Esparta vence. Só que Esparta vence Atenas e encontra toda a Península Balcânica destruída, né? Não tem condições de prosperar ali. Então, eles teriam que primeiro reconstruir tudo, né? Porque houve destruição generalizada, para depois impor o seu domínio de vencedor. Mas não deu tempo, porque essa destruição causou enfraquecimento da própria Esparta, né? De toda a Península Balcânica, de todo o mundo grego, e aí, enfraquecidos, eles ficam vulneráveis a uma invasão de um povo que está ali a pleno vigor, que eram os macedônios. Então vem lá o Felipe II, encontra Esparta e toda a Grécia arrasada, o que ele faz? Domina. Então, dessa forma, né, os gregos eles se autodestroem e se fragilizam, facilitando a vida dos macedônios. E aí, ali por volta de 338 a.C., né, a gente tem aí a invasão dos macedônios e toda a Grécia passa a se tornar Império Macedônico a partir daí. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, professora Janaína, até aqui? Ótima explicação, professora Luísa. Inclusive, o Império de Alexandre, né, ele começa com 20 anos, né? É tão jovem e já tem aí o seu projeto de vida muito bem estabelecido, né? Exatamente. Com 20 anos de idade. Inclusive, ele também era muito facilitado nessa questão do projeto de vida, do poder dele, porque ele era discípulo de Aristóteles, né? Sim, verdade. Então, ele já foi uma pessoa preparada para a guerra, para o império, para a realeza, para o poder desde sempre. Tá? Então, falando em Império de Alexandre e falando também no caderno do aluno que eu mencionei para vocês, este mapa que vai aparecer aí está no caderno do aluno, tá? Então, olha só, Império de Alexandre, como vocês podem ver, foi muito mais do que a Península Balcânica, tá? A Península Balcânica está ali no cantinho esquerdo da tela de vocês, tá? E toda essa área aí que vem ali norte da África, né, a região do Egito, toda a região do Crescente Fértil, uma boa parte da Ásia, tudo isso se tornou Império de Alexandre, tá? Quem quiser bater o print da tela
ou estiver observando esse mapa pelo caderno do aluno, vocês vão poder observar que existem várias cidades chamadas Alexandria ou Alexandrópolis, né, em homenagem ao próprio Alexandre. Conforme ele ia conquistando territórios, ele ia fundando uma cidade chamada Alexandria, que era para garantir, até aqui está indo o meu império. Então, realmente foi um império muito grandioso, como vocês podem ver aí pelo mapa. E esse mapa também traz para a gente o território, não só do império, mas da difusão da cultura grega, porque lembra que eu falei para vocês no começo da aula, os macedônios se consideravam gregos, embora eles fossem um pouquinho diferentões ali do resto da Grécia, eles compartilhavam de alguns elementos culturais, e foi esse elemento cultural também que o Alexandre usa para ser o grande alicimento, né, a grande cola que vai unir toda a região que ele vai passar a dominar. Então, não só as cidades de Alexandria que ele foi fundando, mas a própria cultura grega foi sendo ensinada, divulgada e assimilada pelos povos conquistados por ele, para ele também entender onde tem cultura grega é o meu império, tá? Vamos continuar então. Olha aí, falando no caderno do aluno, né? Nós temos uma atividade para vocês tirada de lá agora. Então, de novo, quem tiver com uma versão impressa ou mesmo acompanhando a versão em PDF do nosso caderno do aluno, volume 2, pode aproveitar para fazer esse exercício, tá? Então, vou ler com vocês daqui e vocês leem daí. Alexandre aproximou-se ainda mais dos costumes dos bárbaros, que ele também se esforçou em modificar mediante a introdução de hábitos macedônicos, com a ideia de que essa mistura e essa comunicação recíproca de costumes de dois povos contribuiriam mais do que a força para solidificar o seu poder, quando se afastasse desses povos. Por isso, escolheu entre eles 30.000 crianças e mandou que lhes ensinassem o grego, né, a língua grega, e as instruíssem nos exercícios militares macedônicos. Então, de posse da ideia central desse texto, né, acabei de comentar para vocês, para ele a cultura também era um elemento de unificar, né, esses povos que ele ia conquistando. Vocês vão responder a essa questão que está lá no caderno do aluno também, tá? Quem eram os bárbaros para Alexandre? Então, ele fala lá na primeira linha, né? O Alexandre aproximou-se ainda mais dos costumes dos bárbaros. Quem seriam esses bárbaros para Alexandre? E qual a estratégia de dominação ele usou com esses povos conquistados? Então, vocês vão ter 1 minuto para responder essa pergunta. Já já a gente volta. Voltamos, muitos estudantes utilizando a sua atitude historiadora. Nós temos aqui, professora Luísa, o Gabriel, ele responde que bárbaros são aqueles que não falavam a língua grega. No geral, os alunos estão respondendo isso em relação à língua. O Paulo Henrique também disse que quem não fala a língua grega é um bárbaro. A maioria dos estudantes estão respondendo nesse sentido. É isso mesmo, né? Inclusive compartilhando também as respostas do aluno Ademir, da Ana Carolina. Eles disseram também que todos aqueles que não eram gregos, para Alexandre, eram bárbaros. É isso mesmo. Quem não compartilha da cultura grega ou macedônica, para ele é um bárbaro. E ele pretende, né, com a sua política imperialista, reverter essa situação, lembrando que bárbaro é um termo pejorativo, né, que sugere que o povo não é civilizado, não é culto, não é educado, né, e ele precisa ser civilizado. Então, para Alexandre, qualquer pessoa que não possuía, não compartilhava da cultura grega, macedônica também, que é de onde ele veio, é um bárbaro. Por isso,
vamos levar, né, entre aspas, a civilização, né, dentro do conceito do Alexandre, para todo o mundo grego. Então, no texto vocês viram aí que ele pegava crianças para ensinar a língua grega, né, ensinar técnicas de luta macedônicas. Então, através da cultura é que ele ia difundindo essa cultura aí para fazer o elo de ligação entre todos os povos conquistados. Certo, gente? Então, vamos continuar aí com a nossa aula. Vamos falar um pouquinho da cultura helenística, né? Que é a cultura grega. Os gregos também no mundo antigo, eles eram chamados de helenos, né? Então, a cultura grega e a cultura helenística, a gente está falando da mesma coisa, tá? É só uma terminologia aí que é utilizada para determinar essa cultura. Então, olha só na tela para vocês. A cultura helenística. A sociedade ocidental, inegavelmente, foi e é influenciada pela cultura grega, visto o nosso modo de pensar e ver o mundo. Palavras como biologia, zoologia, psicologia, microscópio, democracia, fantasma, estádio, hídrico, oceano, entre outras, são derivadas do grego e as usamos de maneira cotidiana. Mais um trechinho de texto aí retirado do caderno do aluno, volume 2 para vocês, tá? Olha a quantidade de palavras do nosso dia a dia, inclusive algumas, né, são aí os objetos do conhecimento, são os componentes curriculares que vocês estudam no ensino médio, biologia, filosofia, tudo isso vem da Grécia Antiga. A gente já discutiu aqui em aulas anteriores a questão do berço da civilização, né? A gente fez até um exercício breve onde vocês jogaram no Google, berço da civilização, aí veio, né, Grécia. Claro que a gente viu que o conceito de civilização tem vários marcos esses que não determinam que somente a Grécia é o berço da civilização, tá? Entretanto, na Grécia é que teve aí muitos reflexos de cultura, muitas manifestações de diversas áreas da arte, das ciências, que foram se perpetuando pelo tempo e chegaram até os dias atuais, e essas palavras citadas aí no nosso texto são um exemplo básico disso. Então, é por isso que a gente tem sempre essa ideia de que a Grécia é o berço da civilização ocidental aí, né? E como eu tinha colocado para vocês, né, olha aí a imagem, uma imagem que retrata Aristóteles ensinando Alexandre. Então, Alexandre foi um discípulo de Aristóteles, então é o apreço que ele tem aí pela cultura grega, o quanto ele se considerava fruto dessa cultura, certo? Professora, Júlia Oliveira, então ela está respondendo assim, ó, inclusive tem relação com o que a professora acabou de explicar. Então podemos dizer que a conquista do território grego reflete em nosso cotidiano até hoje em meio da linguagem? Com certeza, Juliana, reflete até os dias de hoje, que é exatamente o ponto que eu vou colocar para vocês aí na tela agora. Olha só quantas manifestações que foram difundidas pelo Império de Alexandre, né? E que através dessa primeira difusão em larga escala foram chegando até os dias atuais. Então, ó, os esportes, a filosofia, como eu mencionei para vocês, as artes, né, como vocês estão vendo nessa imagem aí do Laocoonte, né, que é uma figura mitológica aí, e vocês vejam como é dramática, né, a escultura, esse valor depois inclusive foi resgatado lá no Renascimento, que vocês já devem ter estudado no Fundamental e que vocês vão ver novamente no ano que vem, na segunda série, né? Essa questão de retratar o ser humano como ele é, né, com as formas o mais realista possível, vocês podem ver nessas três imagens, parece que é uma pessoa petrificada, né, de tão perfeita, de tão realista que é a escultura, né? Tudo isso tem a ver com a forma com que o homem, o indivíduo era enxergado na Grécia Antiga, essa valorização, né, do indivíduo, da razão, da racionalidade, da arte, né? E tudo isso foi sendo difundido aí pelo Império de Alexandre até chegar aos dias de hoje. Então, a Juliana foi perfeita na sua ponderação, é isso mesmo, tá? Então, vamos continuar aqui. Lembra da imagem que a gente colocou lá no começo da aula da Biblioteca Alexandrina, que foi construída no Egito, né, na cidade de Alexandria do Egito, em 2002. Olha que vai aparecer na tela para vocês. O Museion de Alexandria, né? Lá no mundo antigo, né?
a biblioteca era chamada de Museion, tá? Então, nós temos um mapa aí que representa mais ou menos o que foi. Ficava no porto de Alexandria, assim como a primeira imagem vocês viram ali, que é na costa, né, na zona portuária, né? E esse museu ficava nessa zona palaciana, parte central da cidade, perto do grande porto, e de templos religiosos. Na verdade, esse museu era um grande complexo, como a gente vai ver aí na nossa próxima tela, tá? Então, olha só, a etimologia da palavra museu, que vocês conhecem, tem origem na palavra museion, das musas, né? A musa é uma figura mitológica que representa a produção científica, a produção artística. Vocês já ouviram falar naquela expressão musa inspiradora, né? Então, essa figura mitológica da musa, para os gregos, inspira a criatividade, né? Inspira a produção científica, a descoberta, a arte, né? Tanto a música como as artes visuais. É uma inspiração mesmo. E acredita-se que o Museu de Alexandria, pertencente à antiguidade e localizado na cidade de Alexandria, foi fundado por Ptolomeu no século III, antes da Era Comum, tá? Então, Ptolomeu, ele era um dos generais de Alexandre, tá? Quando Alexandre morre, já a gente fala disso um pouquinho melhor, ele assume, né, o Império de Alexandre é meio que dividido, e ele assume uma parte. Então, atribui-se essa Biblioteca de Alexandria, a primeira versão dela, ao Ptolomeu, que foi um dos herdeiros, vamos dizer assim, do Império de Alexandre, tá? Vamos voltar lá na nossa tela. A famosa Biblioteca de Alexandria integrava o museu, como também integrava esse complexo um teatro e um templo dedicado às musas, sendo frequentado por estudiosos como filósofos, historiadores, músicos e poetas, ou seja, era um grande centro cultural e científico, isso lá no mundo antigo, século III, antes da Era Comum. Então, lá em 1974, a Universidade de Alexandria começou a conceber a ideia de reproduzir, né, esse museu, esse local, que é um grande centro, né, cultural e científico, e essa biblioteca, que é a Biblioteca Alexandrina, ficou pronta só em 2002, tá? Vamos continuar. Olha esse exercício que a gente vai fazer agora, gente. Vai aparecer na tela. Exercício de verdadeiro ou falso. Nós temos 4 afirmações aí, tá? Para a gente retomar um pouquinho que nós já discutimos na nossa aula de hoje, e vocês vão responder para a gente no chat. Coloquem só a sequência de Vs e de Fs que vocês acham que corresponde à sequência correta de respostas, tá? Então, olha só. Primeira frase. A Biblioteca Alexandrina foi construída para ser um grande centro de pesquisa e cultura, ao contrário do original. Verdadeiro ou falso? Uma manifestação da fusão da cultura do Oriente e do Ocidente, promovida por Alexandre, foi a apropriação dos romanos de elementos da cultura grega, como a mitologia notada a partir do século II a.C. Verdadeiro ou falso? Para Alexandre, a difusão da cultura helenística era mais eficiente para a coesão do império do que o uso da violência. Verdadeiro ou falso? E a última frase. Apesar de ter sido discípulo de Aristóteles, Alexandre não considerou a filosofia grega como um elemento da cultura helenística, sendo esta hoje pouco conhecida. Em um minutinho, a gente volta.
Tá muito legal aqui a participação dos estudantes do primeiro ano. Bom, a maior resposta aqui, o maior número de estudantes está respondendo F, V, V, F. Eu tenho aqui a Flor Bela, Fabrício, Rafaela, Kimberly, entre outros alunos. É a resposta que está ganhando aqui no chat, professora, está correto? Vamos ver, aqui também, eu avaliei outras respostas aqui da Camila, do José Vitor, o Gabriel, Rica, Alexander, todos eles colocaram essa sequência, FVVF. Vamos ver aí na tela? Isso mesmo, pessoal, então parabéns. A primeira afirmação é falsa, porque a Biblioteca de Alexandria foi construída para ser um grande centro no exemplo da original, não o contrário. Tanto a original, a primeira, a antiga, quanto a atual, já do século XXI, de 2002, elas têm o mesmo objetivo, que é ser um grande centro cultural e científico. Então, é falsa essa afirmação, tá? A próxima afirmação lá, para a gente terminar nossa correção. Uma manifestação da fusão da cultura do Oriente e do Ocidente, promovida por Alexandre, foi a apropriação dos romanos de elementos da cultura grega como a mitologia. Já já a gente vai falar disso, né? É um exemplo dessa fusão promovida por Alexandre, a mitologia romana. Como vocês conhecem, a gente vai colocar aqui para vocês já já, né? Os romanos meio que chuparam, vamos dizer assim, a cultura da Grécia, e os deuses gregos são os deuses romanos, perdão, são os mesmos deuses da Grécia, somente com um nome diferente. Já já a gente olha isso, tá? Então é verdadeiro. A próxima frase, para Alexandre, a difusão da cultura helenística era mais eficiente para a coesão do império do que o uso da violência. E isso nós detectamos naquele texto que nós lemos, que foi extraído do caderno do aluno. Isso está bem claro lá, né? E a última frase, apesar de ter sido discípulo de Aristóteles, Alexandre não considerou a filosofia como um elemento da cultura. Isso é falso, a gente sabe que, pelo contrário, Alexandre valorizava essa filosofia, era discípulo de Alexandre, e ainda hoje, a gente discute sobre os filósofos gregos e também outros, como a filosofia foi se desenvolvendo enquanto ciência ao longo da história da humanidade, a ponto de vocês no ensino médio terem um componente curricular filosofia. Ela é um objeto do conhecimento, né, um conjunto de objetos do conhecimento muito importantes até hoje, certo? Então, antes da gente retomar aí para a reta final da nossa aula, eu gostaria de lembrá-los que nós estamos divulgando aí a pesquisa de opinião, uma pesquisa onde você, estudante, vai avaliar as nossas aulas do Centro de Mídias. Então, vai aparecer aí na tela para vocês um QR Code e um código, um link pelo qual vocês podem acessar aí essa pesquisa, responder, colocando as opiniões de vocês sobre a aula, se gostaram ou não gostaram, e colocar aí pra gente ter conhecimento e poder melhorar sempre o nosso trabalho aqui no Centro de Mídias. Então, vai aparecer na tela para vocês agora a tela, né, com QR Code, certo? Então, olha aí, conte pra gente o que você achou da nossa aula, né, a aula que você acabou de assistir. Então, quando finalizar a aula, você pode acessar essa pesquisa que eu falei para vocês, pelo QR Code e também pelo link, tá? Certo? Então, vamos continuar aí, vamos ver como é que acabou o Império de Alexandre. Ele foi grandioso, mas ele não durou tanto tempo assim. Então, olha a nossa próxima tela aí que vai aparecer. Fim do Império de Alexandre. Com a morte prematura de Alexandre, aos 33 anos, o império passa a ser disputado por seus generais, como eu tinha colocado para vocês. Ptolomeu foi um deles. E dinastias novas foram criadas, né? Dinastia é quando tem uma sequência de reis de uma mesma família que vão se sucedendo, tá? A própria Macedônia tinha essa característica, uma vez que Felipe II era pai do Alexandre. O poder era passado de pai para filho. Alexandre não deixou herdeiros, então quem acabou herdando aí de uma forma meio litigiosa, vamos dizer, foram os generais, tá? Vamos voltar ali na nossa tela, então. Então, após décadas de lutas, o Império foi dividido em 3 reinos helenísticos, ou seja, que compartilhavam da cultura helenística, a cultura grega, cujo sistema político era ainda a monarquia hereditária. Os romanos tomaram contato com as cidades helenísticas do sul da Grécia por volta do século II antes da Era Comum, como apareceu no nosso exercício que vocês aí na grande maioria acertaram, né?
dando início a um processo de assimilação e apropriação da cultura helenística, forjando assim a cultura romana. E como eu tinha mencionado para vocês, olha aí os deuses, né? Esses que estão destacados em azul, né? Tem uma questão aí que vocês podem ver que eles correspondem também aos nomes dos planetas do sistema solar, né? E eram deuses gregos que foram assimilados pelos romanos e eles só trocaram de nome, vamos dizer assim. Então, por exemplo, o deus do vinho e das festividades. Na Grécia era Dionísio, em Roma, Baco. Afrodite, deusa do amor, em Roma, Vênus. Ares, deus da guerra na Grécia. Em Roma, Marte, que é o nome de um planeta aí. Gaia é a Terra, né? Que é uma deusa ligada aí à fertilidade, né? E outros exemplos aí, Poseidon, na Grécia, que é o deus dos mares, e em Roma é Netuno, também batiza um planeta do sistema solar aí, tá? Então vejam essa assimilação manifestada nessa questão dos deuses da mitologia que vocês conhecem e adoram, né? Eles adoram essa coisa da mitologia, né? Então é isso, pessoal. Vamos agora para os nossos exercícios finais, para vocês avaliarem o quanto vocês conseguiram absorver do que a gente passou para vocês hoje aí de conteúdo, certo? Vai aparecer o primeiro exercício aí na tela para vocês, tá? Foi fator determinante para a conquista dos macedônios sobre os gregos. Então vocês olhem as alternativas aí e daqui um minutinho a gente volta. O chat todo está respondendo a alternativa C. E nós temos também, professora Luíse, uma questão aqui. Eles querem saber como que o Alexandre morreu. Ah, sim, existem especulações aí, porque dizem que ele participou de uma grande recepção que ele mesmo promoveu para os seus generais, uma festa mesmo, né? E a festa foi muito animada e no outro dia ele começou a se sentir mal, ficou acamado um tempo, até os seus exércitos passaram ali para se despedir dele enquanto ele estava ali agonizando, e aí ele faleceu dias depois, tá? Ele faleceu muito jovem, aos 33 anos apenas. Então, especula-se, né, que ele foi envenenado por algum inimigo. Vamos lembrar aí que os seus generais acabaram disputando a posse desse império por meio de guerras após a morte de Alexandre aí, né? Aí esse império foi dividido em 3 partes, cada uma para um dos seus generais. Mas o próprio Aristóteles, né, que era o tutor do Alexandre, diz que foram causas naturais, talvez ele se intoxicou pela própria bebida que ele tomou, que foi muita, enfim, tem essas especulações aí, mas eu particularmente defendo a do envenenamento, olha, porque o cara era poderoso e invejado. O Gustavo, ele está dizendo que é ressaca, e alguns estudantes aqui estão dizendo que acreditam que foi envenenamento. Então, tem essas duas hipóteses aí, tá? Só para a gente não perder, vai aparecer na tela rapidinho para vocês a correção. Então, muito bem, estudantes, é a alternativa C, a resposta correta, estão de parabéns. E para a gente encerrar rapidinho, quem estiver assistindo pelo aplicativo no celular, pode bater o print da tela, vai aparecer uma sugestão de atividade complementar, também tirada do caderno do aluno, tá? Da primeira série, volume 2, página 79. A gente tem esse trechinho de texto aí para vocês e vocês vão pesquisar sobre o termo helenístico, separando algumas imagens da cultura material do período e compartilhando com a gente nas redes sociais através da hashtag #EuNoCMSP.
Certo, pessoal? Muitíssimo obrigada pelas interações, pelas participações de vocês, muito pertinentes e brilhantes. Agradeço a professora Janaína pela presença aqui hoje. Obrigada, professora. Professora Luiz, e excelente aula. Muito obrigada. E é isso aí, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.